Vereador, nós estamos aqui no shopping no Itaú Power Shopping, e algumas pessoas nessa semana sempre vêm conversar com a gente, um ou outro e tal, e eu comentei com um cidadão esses dias aqui que o senhor viria na sexta-feira. E ele me fez uma pergunta que, aliás, eu já recebi algumas vezes pelo nosso site, pelo nosso WhatsApp, que é o 988-100-917, dizendo o seguinte: poxa, a Câmara anunciou na gestão passada ainda, né? Quando o prefeito era Carlinhos Moura, o presidente da Câmara, se eu não me engano, acho que era o Teteco, né? Anunciou a construção de uma nova Câmara, parará, não sei quantos milhões. Quando o senhor assumiu, o senhor falou: opa, peraí, aqui não, vamos parar, tá demais, vamos ver como é que vamos fazer. Aí eu vou até citar um exemplo, que exemplo bom a gente tem que citar, do Daniel, seu xará, mas o Belmiro, que é o presidente da Câmara de Birité. Ele chegou lá quando assumiu, cortou uma série de despesas e conseguiu construir a Câmara de Vereadores com o dinheiro da Câmara, sem pedir nada para ninguém, e tá lá inaugurando agora no final do mês. Daqui, acho que a semana que vem já inaugura, eu tive lá visitando inclusive. Como é que ficou essa situação da Câmara Municipal? Eu queria que o senhor explicasse para a população, porque ali foi dinheiro do povo também que foi utilizado. Pois é, Sapia, muito obrigado por essa pergunta, porque você vai me dar a oportunidade de esclarecer algo que eu tenho tentado falar para a cidade inteira, mas às vezes a gente não tem a oportunidade de conseguir chegar a todos os cantos da cidade. Acontece que em 2015 a Câmara Municipal fez uma licitação de 33 milhões para fazer um novo prédio da Câmara Municipal. Isso em 2015. Eu era vereador suplente, nessa época eu nem estava na Câmara. Em 2016, a empresa ganhadora, a empresa Marco 20, ela paralisou a obra alegando o atraso dos pagamentos. E eu virei vereador em 2017, assumi a presidência em janeiro de 2017. Logo em fevereiro, como primeiro ato da minha gestão, eu paralisei a obra até para entender o que estava acontecendo. E a empresa ganhadora naquele momento me falou que a obra já estava paralisada de 2016 por falta de pagamento. E aí, frente àquela situação, em outubro daquele ano de 2017, eu encaminhei uma rescisão contratual para essa empresa, falando que, primeiro, a Câmara não tinha condição financeira de tocar essa obra, e também não era mais já uma prioridade da minha gestão, até porque era uma monta muito alta, né? Quase 35 milhões de reais, e não via naquele momento o investimento necessário para aquela obra. Quando eu apresentei a rescisão, eles questionaram, fizeram todo o questionamento, alegando uma série de coisas, mas quanto à questão da rescisão, eles não bateram pé. Na verdade, eles questionaram um débito que existia de 1,5 milhão desta obra, que tinha ficado para trás, mas que não havia documentos, não havia nota fiscal, não havia empenho, não havia medição. Que loucura. É uma coisa, e não estava nos restos a pagar também. E aí, tentei propor algum acordo para eles, porque como que a gente vai pagar algo que não existe? Não paguei. E de fato, eles ingressaram na justiça contra a Câmara Municipal. Eu, tentando adiantar, contratei uma perícia para que a gente pudesse ver se de fato existia o serviço prestado por eles ali. Nesse intervalo, a Câmara fez uma nova licitação que chegou, o número dela é 002 de 2018, e houve ganhador num valor de R$1.900.000, muito diferente da de 35 milhões de reais. Claro. Com o objeto de reformar a casa e fazer a questão da acessibilidade, readequando a casa da questão da acessibilidade. E aí, a gente fez a perícia, constatamos, através da nossa perícia, um valor de R$700 mil de serviços prestados e não pagos, diferente do 1,5 milhão alegado pela empresa. Mas quando a gente apresentou para a empresa, ela também não aceitou. Ela queria 1,5 milhão e mais uma vez ajuizou uma ação contra a Câmara Municipal.
nessa vez foi um mandato de segurança, alegando que, como a gente já tinha feito uma nova licitação, que a gente não poderia mexer no local, porque ali tinha serviço que poderia ser novamente medido, né, periciado. E aí o Tribunal de Contas entrou na situação me dando, avalizando tanto a rescisão contratual com essa empresa, que foi correto o que eu fiz, e também me deu uma certidão falando que foi correto a nova licitação que foi feita com essa empresa de R$1.900.000, que seria da nova obra. Acontece que a Câmara, se antevendo dos problemas que poderia acontecer, não mexeu no local específico que havia necessidade de fazer uma nova medição. Sim. Que estava envolvido na justiça. Muito bem. Só que no dia 23 de novembro de 2018, eu assinei o contrato para a realização da reforma e adequações de acessibilidade das instalações físicas do prédio, com a nova empresa, nesse contrato de R$1.900.000. Lembrando que não podia mexer lá no local por causa da perícia. E no dia 19 de dezembro, diante da discordância lá da empresa, da Marco 20, a gente ajuizou uma ação de produção antecipada de provas, visando a realização imediata da perícia técnica. E aí sim, judicialmente, ouvindo os peritos judiciais, qual é o valor que a Câmara tem que pagar pelos serviços que foram prestados ali, deixando claro, isso na gestão passada. Sim. E a gente apurou aqui, como é muito transparente, Sapia, foram gastos R$2,5 milhões nessa obra passada, pela gestão anterior. Só que nós não vamos perder isso, porque a reforma que a gente está fazendo na Câmara, a gente vai se utilizar desse espaço fazendo estacionamento, que serão 2 andares, e se possivelmente um outro presidente que me anteceder quiser ali fazer um novo prédio, a fundação está ali, nós não vamos perder. Mas o que eu quero deixar claro, sabe, para a população de Contagem, é que de um valor de 35 milhões, a Câmara vai gastar R$1.900.000, e já começou a reforma no telhado, na fachada da Câmara, nos gabinetes. A gente ainda não fez o estacionamento por causa dessa situação, mas eu acredito que nos próximos 15 dias a gente vai ter essa decisão judicial que vai me permitir fazer o estacionamento e todo o restante da obra. O que eu quero deixar claro para a população de Contagem é que uma obra que a gente inicialmente custaria R$35 milhões, fora os aditivos, que a gente sabe como é que são obras públicas, a gente vai fazer uma obra de R$1.900.000, economizando aos cofres públicos, indiretamente, quase R$33 milhões. Então, é isso que eu queria deixar muito claro, porque as pessoas me questionam na rua, achando que a obra de R$35 milhões que foi licitada pelo presidente anterior, é a obra que a gente está tocando, mas não. A Câmara, além disso tudo, Sapia, eu preferi investir no pessoal, no servidor. A Câmara Municipal de Contagem, na minha gestão, a gente pagou todas as férias-prêmios em 2 anos, todas. Hoje não existe nenhum pedido de férias-prêmios atrasados na Câmara Municipal. Houve o reajuste salarial todos os anos, diferente da prefeitura, que esse ano deu 0. Nós demos esse ano os 3 anos consecutivos. Nós criamos o auxílio saúde, que não existia para o servidor da casa. Hoje todo servidor, na hora do seu salário, está lá o auxílio saúde. Dobramos o valor do vale alimentação, que há mais de 15 anos não era reajustado. Ele hoje está igual, ele está abaixo do que é pago pela Câmara de Belo Horizonte e de Betim, mas está quase igual. Mas a gente dobrou o valor. E a gente percebe a felicidade nos servidores da casa, que a gente tem valorizado todos. Criamos o departamento de comunicação, que não existia na Câmara Municipal. Hoje a Câmara Municipal tem um departamento específico de comunicação, onde estão todos os profissionais ali. O que é muito importante para poder mostrar a casa para a população. Até a transparência. Criamos o sistema USAPL, que hoje o Sapia quer saber qual lei que está lá em vigor, o requerimento que o vereador apresentou online, aí ele entra no sistema, tá todas as leis, todos os requerimentos lá à disposição. Criamos o Cultura na Câmara, porque o nosso teatro está fechado, nosso principal teatro da cidade, que é próximo à Câmara Municipal, está fechado. Então todas as primeiras terças-feiras do mês, Sapia, a gente recebe um artista local, a gente dá um espaço para ele antes das plenárias, até é uma forma de trazer mais público, de valorizar o profissional, ali o artista de Contagem, entre outros projetos, como você mesmo disse aí. Mas muito obrigado pela oportunidade de esclarecer essa questão da obra,
que eu acho que é o grande legado que eu vou poder deixar para aquela casa. A gente está reformando a casa, estamos deixando ela toda acessível, que é um questionamento, inclusive, do Ministério Público, para deficiente, para o idoso. A gente vai deixar a Câmara apta para todos os vereadores e principalmente para a população que quer conhecer a Câmara Municipal, quer ir lá apresentar a sua demanda, e a gente vai economizar aí, deixando claro para todos cidadãos de Contagem, 32 milhões de reais, indiretamente e diretamente, deixando de fazer esse custo aí aos cofres públicos do município de Contagem.